Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que nem é macumbeiro e nem macumbeira, mas que me segue. Você já sabe, eu sou o Newton Almeida, o sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará, e estou promovendo um ciclo de estudos sobre os mitos africanos. Estamos no segundo mito que fala sobre o orixá Oxóssi. Oxóssi encarna a figura de um herói, a figura do caçador, aquele que sai para a mata para trazer alimento para a aldeia. Nesse sentido, Oxóssi ele tem muito a ver com o trabalhador. Você, trabalhador, que sai todo dia de casa, você trabalhadora, homem ou mulher, que sai na busca do sustento e traz de volta para que a sua família tenha conforto, enfim, prossiga sobrevivendo, ou mesmo você que trabalha em home office, todo mundo que de alguma maneira sustenta alguém, ou só sustenta, tem essa afinidade com essa face de Oxóssi, aquele que protege, o pai que traz o alimento e que cuida. Antes de falar desse mito de Oxóssi, eu vou pedir para o meu Cambono tocar a nossa vinheta para a gente seguir. Vai, Cambono! E tocou a nossa vinheta e os nossos estudos, pessoal, têm base nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, e a editora é a Companhia das Letras. O mito de hoje fala quando Oxóssi, ou Odé, um dos nomes pelos quais ele é conhecido, Odé significa caçador, Oxóssi é o nome do orixá, ele desrespeitou uma proibição ritual. Como que isso acontece? Existia um dia em que era proibido caçar. Existia um dia em que era proibido trabalhar. Todos tinham que deixar seus afazeres e prestar homenagens a Ifá. Então era um dia dedicado a isso, a homenagear Ifá. Só que Oxóssi sempre caçou e ele não estava afim de fazer o ritual e ele desrespeitou, ele foi caçar. Então ele saiu e foi, pegou o arco e a flecha dele e foi para a mata. Aí, entrando na mata, ele começou a ouvir um canto, mas não era um canto de um pássaro. Na verdade, era uma serpente que cantava. E essa serpente dizia: "Eu não sou o passarinho para ser morto por você." E ele seguiu ali buscando a caça dele, até que ele encontrou essa serpente e ele matou a serpente. Ele matou a serpente, ele cortou em vários pedaços, botou na sacolinha que ele levava, uma espécie de um bornel, e mesmo morta e cortada em pedaços, a serpente continuou cantando: "Eu não sou passarinho para ser morto por você." Aquela serpente não era uma serpente qualquer. Aquela serpente era um Oxumaré que estava metamorfoseado em serpente, e quando Oxóssi desrespeitou a proibição da caça, ele acabou matando a serpente que era sagrada. E daí Oxóssi foi para casa. Oxóssi preparou uma comida deliciosa com a caça que ele conseguiu e comeu. E aí passou um tempo, Oxum chegou em casa. Nessa época Oxóssi era casado com Oxum. Oxum estava lá no ritual de Ifá. E quando ela chegou, ela encontrou Oxóssi morto e um rastro que parecia um rastro de uma serpente que saía da casa, da cabana, e ia em direção à mata. Oxum entendeu o que tinha acontecido, Oxum entendeu que Oxóssi desrespeitou a proibição de trabalho, a proibição de caça, e foi recorrer a Orumilá. E pediu muito para Orumilá e fez vários sacrifícios, vários ebós, para que Orumilá a atendesse, até que Orumilá atendeu. Orumilá devolveu a vida para Oxóssi, porém Oxóssi se transformou num orixá. Ele agora estava em outro plano. E esse é o mito, quando Oxóssi desrespeitou uma proibição ritual. E o que esse mito está trazendo para a gente, o Sr. Newton? Pessoal, esse mito fala de como a gente lida com as proibições. Como que a gente lida com as normas e com as leis. O que são normas? São
Procedimentos são indicadores de como devemos proceder em determinadas situações, sejam sociais, seja de que forma for. Isso é uma norma, por exemplo. A norma de educação é que você dê bom dia, dê boa tarde, boa noite quando você chega, quando você sai de um local. Só que ninguém vai te impor uma sanção, vai te impor uma multa se você não der bom dia, boa tarde ou boa noite. A norma é essa, mas se você desrespeitar, você passa por mal educado e pronto. O que é uma lei? Uma lei é uma norma que ela é obrigatória. Quando algo vira lei, você tem que fazer isso ou deixar de fazer isso, porque você vai ser cobrado por isso. Por exemplo, você não pode dirigir em alta velocidade, existe um limite de velocidade. Quando você ultrapassa aquele limite, a lei te impõe uma multa. Quando você fuma em lugar que você não pode fumar, a lei te impõe uma multa. Então você começa, opa, eu vou receber aqui uma multa, uma penalidade, então eu vou respeitar a lei. A lei é uma norma que ela é imposta. Como que você lida com as normas que são impostas? Você dá um jeitinho, você dá uma carteirada, você acha que você é você e pronto? Ah, eu sou filho de fulano. Sabe por que você está falando? Tudo que você transgride, uma hora ou outra vai voltar. Isso vai trazer uma cobrança, vai trazer um retorno para você. A vida é cartão de crédito. Você passa o cartão, um dia a conta chega. Quando você ultrapassa limites que a vida lhe impõe, situações que são impostas, independente da sua cor, da sua raça, da sua idade, do seu posto, existem situações que se impõem às pessoas. Como é que você lida com as proibições? É isso que esse mito está falando. Oxóssi desrespeitou uma proibição e ele pagou a conta daquela proibição, teve um retorno para ele aquilo ali. Como é que você age no teu terreiro? Você dá um jeitinho para burlar as normas e as leis? Você obedece o resguardo? Você obedece às proibições rituais? Tudo que tem uma norma, uma lei, tem um porquê e você precisa entender que existem situações que se impõem a você, independente de quem você seja. Seja político, não seja político, uma hora que você transgride uma lei, a lei te pega. Porque a lei, ela está ali. E a vida, ela vai rodar e aquilo vai acontecer. É isso que esse mito está fazendo. Você precisa obedecer normas e procedimentos. Você não pode fazer só o que você gosta. Oxóssi gostava muito de caçar, tudo bem, mas existe um dia que era proibida a caça. Se você fizer só o que você gosta, você não vive em totalidade. Tem situações que você precisa vivenciar para que você possa aprender, ver a vida por outros ângulos, para que você possa também socializar. Por que aconteceu? Oxum estava lá, fazendo a oferenda dela, estava participando com todo mundo, e Oxóssi abriu mão de estar com a esposa dele, com a família dele, para fazer o que ele quer. Como é que você faz? Você trabalha demais e esquece da tua família? É uma fuga? O que é isso que você está vivendo? A pessoa que é workaholic, aquela pessoa que vive para trabalhar, ela está muito mais sujeita a uma síndrome chamada síndrome de burnout. É quando você tem um esvaziamento de si, um cansaço que te toma, e aquilo é muito ruim. Você não pode só trabalhar. Tudo em excesso faz mal. O ócio em excesso faz mal, o trabalho em excesso faz mal, a religião em excesso faz mal, o lazer em excesso faz mal, a política em excesso faz mal. Você precisa ter limites. E esse mito fala isso. Você não pode fazer só o que você gosta e o que você quer, porque você precisa viver a totalidade. Esse mito fala isso com muita clareza e ele é muito atual nos dias de hoje, para que a gente possa entender como que a gente está funcionando no nosso grupo, no nosso terreiro, na nossa sociedade, na nossa família. A gente precisa viver com as pessoas também. Você não pode se isolar do mundo, isso faz mal para você e para todo mundo. O mito também fala que tudo que você faz tem um retorno. As suas ações, elas geram retornos e você precisa se responsabilizar pelas ações. Outra coisa que o mito fala, pessoal, é que quando você faz alguma coisa, suas ações, elas podem repercutir nas pessoas à sua volta. Você é responsável também pelo resultado de suas ações na vida das pessoas. Como que esse mito fala isso? Oxum teve que ir lá em Orumilá e fazer muitos sacrifícios para que ela pudesse ser atendida. Então, às vezes você fala alguma coisa, você deixa de fazer algo, você faz algo e você não vive sozinho.
você não vive isolado, tuas ações estão aí no mundo, tendo as repercussões dela. Então a gente precisa pensar no que a gente faz e qual é o impacto disso na vida do outro também, para que o outro também não precise investir tempo, dinheiro, carga emocional para refazer-se dos efeitos das ações negativas que eu possa ter provocado na vida dele. Esse mito ele é muito atual. Eu gosto muito desse mito porque faz a gente pensar. Então eu agradeço ao Oxóssi por ter vivido esse lado negativo do arquétipo que faz a gente pensar, faz a gente botar o pé no chão, botar a mão na consciência e entender como que essa gente aí, né, essa gente que eu falo com muito carinho, como que os orixás e todos os mitos que eles vivenciam trazem para a gente ensinamentos valiosos. Macumbeiro, macumbeira, exercite a mentalidade, estuda, se dedica e faça uma vida plena de aprendizado, porque não é só no terreiro que você vive o orixá, não, você vive o orixá e a religiosidade em qualquer momento da sua vida, com naturalidade, com transparência, sendo pessoas do bem. Cultuar o orixá é cultuar valores civilizatórios que fazem a nossa vida andar adiante com muita tranquilidade. Pensa nisso. Um grande beijo aos macumbeiros e macumbeiras. A gente se vê no próximo mito.